No tribunal, o silêncio era quase palpável. Câmeras posicionadas em cada canto registravam cada expressão, cada respiração. No centro, uma mulher, jovem, calma e estranhamente distante, encarava o chão com um meio sorriso. Seu nome era Bianca Elis, e aquele olhar vazio se tornaria símbolo de um caso que deixou até os investigadores mais experientes em choque. Ela sorriu quando o juiz entrou, sorriu quando as acusações foram lidas, e sorriu mesmo enquanto os pais da vítima suplicavam por justiça. Mas por trás desse gesto frio existia algo muito mais complexo. Uma história de manipulação, silêncio e um vídeo que revelaria uma verdade impossível de ignorar. Nos bastidores do julgamento, promotores e jornalistas sabiam que aquele não seria um caso comum. Não era apenas sobre uma tragédia absurda em uma manhã qualquer de Ohio. Era sobre a mente de uma mulher que parecia compreender perfeitamente o que havia feito, mas escolhia agir como se não entendesse nada. E quando as imagens do crime começaram a circular dentro do tribunal, o ar mudou. O riso que ela exibia até então simplesmente desapareceu. Tudo começou no dia 3 de junho de 2024, na pequena cidade de Olmsted, Ohio. Era um dia normal, pessoas fazendo compras, famílias entrando e saindo de um supermercado local, o Giant Eagle. Entre elas estava Bianca Elis, de 22 anos, que havia acabado de sair de um brechó próximo. Ela caminha pelas prateleiras, parece distraída, mas os olhos estão atentos. Minutos depois, pega algo metálico, uma faca de cozinha, esconde na bolsa e deixa o local sem pagar. As câmeras registraram tudo, e até aquele momento ninguém imaginava que aquele seria o último instante de normalidade para uma família que apenas voltava para casa. Bianca caminha calmamente pela calçada. Em determinado momento, observa uma mulher que sai do supermercado segurando a mão do filho pequeno. O menino se chama Julian. Tem apenas 3 anos. Os dois caminham até o carro, e nesse instante, o comportamento de Bianca muda. Ela aperta a faca na mão, respira fundo, e segue os passos da mãe e da criança. Nenhuma palavra é dita. Nenhum som, além dos carros e do carrinho de compras sendo guardado. O ataque foi repentino, cruel e silencioso. Em poucos segundos, o cenário se transforma em desespero. Gritos ecoam pelo estacionamento. Pessoas correm. Mas o dano já está feito. Julian é levado às pressas para o hospital mais próximo, mas não resiste. Quando a polícia chega, encontra Bianca caminhando tranquilamente pela rua, a faca ainda em sua mão, o sangue ainda fresco. Ela não tenta fugir, não chora, apenas observa os oficiais se aproximando, como se nada daquilo tivesse realmente acontecido. Um dos policiais mais experientes da equipe mais tarde diria que nunca viu alguém tão calmo após algo tão brutal. Nas horas seguintes, as autoridades reconstroem a cena usando as câmeras de segurança, os relatos das testemunhas e as ações meticulosas da mulher. O que aparece nas imagens é perturbador. Cada passo, cada movimento, cada olhar de Bianca parece calculado. E é exatamente essa percepção que dividiria completamente o caso a partir dali. Seria aquilo o ato de uma pessoa em surto ou de alguém plenamente consciente do que fazia? Quando os promotores receberam o material completo, sabiam que estavam diante de um caso raro, um em que a imagem falava mais alto que qualquer defesa. Ainda assim, a estratégia da equipe jurídica de Bianca seria outra: alegar que ela não tinha consciência do que havia feito, que sofria de esquizofrenia e não tomava medicação prescrita. Era o início de uma batalha entre duas narrativas: de um lado, a insanidade, do outro, a intenção. Meses depois, quando o julgamento começou, a sala do tribunal estava lotada. Familiares, repórteres, curiosos, todos queriam entender quem era a mulher que atacara uma criança sem motivo aparente. Mas o que chocou não foi o crime em si, e sim o comportamento de Bianca ao entrar na sala. Ela estava serena. Sentou-se, cruzou as mãos sobre a mesa e, ao perceber as câmeras, esboçou novamente aquele sorriso quase imperceptível. Em certo momento, chegou a dar uma leve risada, como se tudo aquilo fosse um teatro distante, uma história sobre outra pessoa. Enquanto isso, a família de Julian mal conseguia levantar os olhos. O pai da criança, com a voz trêmula, se dirigiu ao juiz. Por favor, faça o que for preciso para que essa mulher nunca mais volte às ruas. O pedido foi simples, mas carregado de dor. E naquele instante, mesmo sem dizer uma palavra, a expressão de Bianca pareceu mudar. Por um segundo apenas, o olhar dela ficou vazio, indecifrável. Mas logo depois, o mesmo sorriso voltou. O juiz determinou uma fiança de $5 milhões, praticamente garantindo que ela permaneceria presa até o julgamento final. Ainda assim, a defesa insistia. Bianca era incapaz de compreender seus atos.
O tribunal suspendeu o processo por alguns meses para uma nova avaliação psiquiátrica, e o resultado dividiria especialistas e a opinião pública. Os médicos concluíram que ela era mentalmente doente, mas plenamente capaz de entender o que havia feito. Essa constatação mudaria completamente o rumo do caso. O julgamento que estava prestes a começar não seria apenas sobre um crime brutal, mas sobre a fronteira entre doença mental e maldade consciente. E quando as imagens do crime foram finalmente apresentadas em tribunal, até os mais céticos ficaram em silêncio. As luzes do tribunal foram reduzidas. Um técnico ajustou a tela de projeção, enquanto o promotor se posicionava ao lado da mesa, sem dizer uma palavra. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O som ambiente era apenas o de respirações contidas e o leve zumbido do equipamento. Quando a gravação começou, o ambiente inteiro pareceu mudar. Na tela, aparecia Bianca caminhando pelo brechó. Nenhuma pressa, nenhum nervosismo. Ela examina objetos aleatórios, toca em roupas, finge desinteresse. Até que a mão dela pousa sobre o cabo metálico de uma faca. Ela observa o reflexo da lâmina por um instante. Com calma, guarda o objeto na bolsa. Depois, sai pela porta como se fosse apenas mais uma cliente comum. A gravação então muda. Agora, Bianca está do lado de fora, caminhando em direção ao supermercado. Ela para, observa as pessoas e segue. Em determinado momento, cruza o olhar com uma mulher empurrando um carrinho de compras, Danielle Wood, acompanhada do filho pequeno, Julian. Bianca desacelera. Espera. E então começa a segui-los. A sequência é quase impossível de assistir. Quando Danielle e o filho chegam ao carro, Bianca se aproxima. Não há troca de palavras. Não há gritos antes do primeiro golpe. A mãe tenta reagir, grita por ajuda, mas o ataque é rápido, preciso, calculado. Pessoas correm em desespero. Alguém tenta intervir, mas o caos já está instalado. A gravação termina com Bianca se afastando, andando pela rua, o mesmo passo lento, a mesma expressão serena. Quando o vídeo parou, ninguém respirava. Até o juiz manteve os olhos fixos na tela, imóvel. Bianca, por sua vez, olhava para frente, inexpressiva. Era como se o que ela tivesse visto não a afetasse. Nenhum tremor, nenhuma lágrima. O promotor se levantou e quebrou o silêncio. Senhores jurados, esta não é a reação de alguém que não entende o que faz. É a reação de alguém que sabe exatamente o que fez. A defesa tentou reagir. Argumentou que a falta de emoção era justamente o sintoma da doença, que Bianca havia parado de tomar a medicação e vivia em uma realidade fragmentada. Mas o vídeo falava mais alto. Cada movimento mostrava intenção, escolha e consciência. Nos dias seguintes, o julgamento se transformou em um espetáculo de contrastes. De um lado, os especialistas descreviam o quadro clínico de Bianca com termos técnicos, tentando explicar o inexplicável. Do outro, o público observava uma jovem mulher que parecia alternar entre apatia e fingimento, ora distante, ora perfeitamente lúcida. E entre esses extremos, o peso da perda de uma criança pairava sobre todos. Quando o veredito foi anunciado, o tribunal estava lotado. A juíza leu calmamente. O júri declara ré, Bianca Elis, culpada de todas as acusações. Cada jurado confirmou em voz firme. Alguns choravam discretamente. A família de Julian se abraçou, exausta. Bianca permaneceu imóvel. Nenhum gesto, nenhuma palavra. Dias depois, veio a sentença. O pai da criança foi o primeiro a falar. Sua voz tremia, mas cada palavra era carregada de uma dor que nenhum tempo apaga. Juíza Russo, imploro que faça o que for melhor para nossa comunidade. Que essa mulher nunca tenha chance de destruir outra vida como destruiu a do meu filho. A mãe, tomada pela emoção, foi ainda mais direta. Você tirou tudo de nós. Não merece piedade. Nunca mereceu. Quando chegou a vez de Bianca falar, o tribunal inteiro esperou em silêncio. Ela respirou fundo, ergueu o olhar e disse apenas: quero pedir desculpas. Sinto muito. Mas as palavras soaram ocas. O juiz as ouviu, manteve o olhar fixo nela por alguns segundos e respondeu: Senhora Elis, o júri reconheceu que, apesar de seu transtorno, você compreendia perfeitamente a gravidade do que fez. Este tribunal não pode ignorar a escolha consciente por trás de seus atos. A sentença foi clara: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nenhuma reação. Nenhum protesto. Bianca apenas voltou a olhar para o chão, como se já soubesse o destino que a aguardava. Enquanto era escoltada para fora,
O pai de Julian a observava. Mais tarde, ele diria em entrevista: "Eu vi nos olhos dela que não havia arrependimento. Só vazio. E isso é o que mais assusta." A notícia se espalhou rapidamente. Para uns, o caso era prova de que a justiça ainda podia prevalecer. Para outros, um lembrete perturbador de como a linha entre loucura e maldade pode ser tênue e perigosa. Em prisão, relatórios descrevem Bianca como quieta, isolada, raramente comunicativa. Ela passa os dias em silêncio, evita contato e lê livros religiosos. Alguns guardas dizem que ela passa horas olhando pela pequena janela da cela, imóvel, como se ainda estivesse tentando entender o próprio reflexo. Mas fora dos muros, a cidade de Omestiad nunca voltou a ser a mesma. O estacionamento onde tudo aconteceu foi reformado, mas moradores dizem que ninguém consegue estacionar ali por muito tempo. O espaço carrega uma energia pesada, o tipo de lembrança que o tempo não apaga. A tragédia de Julian Wood se tornou um símbolo da vulnerabilidade cotidiana, do perigo que surge onde menos se espera, e de como um simples sorriso pode esconder algo muito mais sombrio. No fim, a pergunta permanece: Bianca Elise era uma mulher em colapso mental, ou alguém que usou a loucura como escudo para o que sabia que estava fazendo? Alguns acreditam que a resposta está no vídeo, no olhar dela antes de atacar, na serenidade depois do crime. Outros dizem que certas verdades não podem ser compreendidas, apenas suportadas. Mas uma coisa é certa: naquela manhã de junho, em um estacionamento comum, o mundo viu o rosto do mal, e ele sorriu.